esse chamamento... Peraí, Que isso, cara? é a tosse. Isso foi longe do microfone, viu? Caraca, velho. É o fim. É o fim daquelas amizades de escola, daquelas madrugadas que passamos acordados, jogando videogame, de correr e brincar na rua. É o fim. O tempo passou e agora cada um vai seguir sua própria carreira, sua própria vida. É o fim. Quando eu iria imaginar que meus pais iriam se separar? Nossa família jamais será a mesma, minha vida nunca mais será como era antes. E o pior, eu não posso fazer nada para mudar isso. É o fim. Não consigo mais sustentar essa situação no emprego. Preciso pedir demissão hoje. Mas como vou sobreviver depois disso? É o fim. O fim de um relacionamento que eu acreditava ser para sempre. De uma história de amor que estava apenas começando. De tantas coisas que vivemos e ainda viveríamos. Tantos sonhos que planejamos juntos, jogados no lixo. Mas eu ainda te amo, tá? É o fim. Como eu poderia prever a morte dela? Sempre tão próxima de mim, sempre tão carinhosa comigo. Você me ensinou tanto, tanto. Não sei como recomeçar a vida sem ter você aqui. É como se hoje, sei lá, o mundo tivesse perdido um pouco do brilho. É o fim. Como você cresceu rápido. Até ontem era minha menininha. Lembro com detalhes do dia que você nasceu. Quando te vi dar os primeiros passinhos e quando pela primeira vez falou meu nome. Agora vai sair do ninho, vai voar, vai casar. Sair da minha proteção, mas quando tiver um tempinho, volta. Me faz uma visita. É o fim. Até suspeitava que o cigarro me traria consequências no futuro, só não sabia que esse tal futuro seria logo agora. Já não sou tão jovem, mas ainda tenho tanto a realizar. Será que ela ainda lembra de mim? É o fim. E agora? Cara, hoje a gente vai falar sobre recomeço, sobre recomeçar, principalmente pautados ali por momentos de nossas vidas que a gente viveu, né? A gente passou por certas situações e outras pessoas também, a gente vai falar mais sobre isso. E como todo recomeço começa pelo fim, o nosso 7º episódio do Hertz também vai começar pelo fim, cara. Então é isso. Até mais, gente. A gente se vê daqui 15 dias no próximo Hertz. Valeu. E aí, cara, como é que você tá? Eu tô bem, cara. Tô feliz, tranquilo, em paz. Que bom. Tranquilo. E o senhor? Tô bem também, cara, com a vida bem corrida, né? Muitas coisas a se fazer, mas sempre dedicando aquele tempinho especial para o Hertz. Como é que é a vida de um jornalista em formação em ano de TCC? É, então. Tô aqui suando a camisa, mas acho que vai ficar bacana o resultado final, cara. Aliás, você podia dividir com o nosso público qual que é o tema do seu TCC, né? Acho que eu já falei no primeiro episódio, né? Eu acho que eu citei, eu posso falar de novo, mas enfim. Talvez um dia a gente faça um episódio específico sobre isso, que é sobre transtorno dissociativo de identidade. Eu vou produzir um livro-reportagem sobre isso, e focar principalmente nas relações sociais das pessoas diagnosticadas com o que é popularmente chamado de múltiplas personalidades, né? Mas, enfim, é o TDI. E como é a vida dessas pessoas e como funciona ali o dia a dia, né? No que impacta você ter outras pessoas dentro do seu cérebro e convivendo com você, com diferentes gostos, manias, interesses e memórias, né? Vai ser um livro-reportagem sobre isso. Espero que até o final do ano ele esteja bonitinho em minhas mãos e pronto para lançá-lo ao mundo. Tá, então você vai fazer um livro sobre o filme Fragmentado. É quase isso, cara. Perfeito. Você exemplificou bem. Deixa eu te contar
uma coisa? Conte. Vou contar uma história aqui. Você já ouviu falar de um cara chamado Tim Bernardes? Cara, eu nunca ouvi falar de um cara chamado Tim Bernardes, cara. Excelente, então vou contar uma história aqui. Vai. Gabriel, eu conheci o Tim Bernardes por meio da banda O Terno, foi em agosto de 2017. Nessa época, eu tava assistindo alguns vídeos aleatórios no YouTube e um dos caprichados clipes do grupo, né, da banda, apareceu. Eu assisti na hora, gostei e me apeguei. E aí, na sequência, tava animado ali por aquele momento, eu escutei o álbum inteiro, que chama Melhor do que Parece. E digo mais, eu me surpreendi positivamente. Aí sim. E digo mais, seguindo essa história. As primeiras canções que me embalaram, assim, me deixaram, enfim, pensativo, ao mesmo tempo refletindo, né? Refletindo e curtindo aquele som, foi Não Espero Mais e Volta. Naquele momento, cara, eu vivi uma fase muito boa e essas músicas, elas representavam muitos dos meus sentimentos na época. Sabe aquela coisa que você sente feliz, tranquilo, esperançoso, sabe? Quando você fala assim, agora vai! Mas não foi. Acontece. Pouco tempo depois, isso já em outubro, né? Eu escutei o Tim Bernardes, agora no seu álbum solo. E aí, nesse álbum dele, que chama Recomeçar, curiosamente é o tema desse podcast, nesse momento que eu escutei, eu também tava diferente. Você sabe, né? Já falamos num dos episódios que eu tive, ou tenho, enfim, sempre que eu tô muito ansioso ou algo assim, eu tenho algumas crises de insônia, né? Então, boa parte da minha vida eu vivia lá nas madrugadas, muitas delas conversando com o senhor. Tema do seu TCC. Exatamente. E num dia desse, sabe, quando você tá com a cabeça cheia e tudo mais, às vezes você só quer ver alguma coisa que te distrai ou algo assim. E aí eu fui escutar esse álbum do Tim, que é o Recomeçar. Então, se no primeiro momento eu tava super feliz e tal, escutando o Terno, agora eu já tava mais bolado, mais triste, e eu escutei o Recomeçar. Mas uma coisa que é importante que você saiba, Gabriel, esse álbum, ele é lindo. É lindo, cara. Mas ele não é um lindo de, ai, que bonitinho, o amor é maravilhoso e tudo dá certo. Não. Jamais. A vida não é assim. Não é. E o Tim, sem medo de tocar os temas, né? Tocar em temas doloridos para todo ser humano, carrega na voz dele o peso de quem já sofreu demais nos tempos recentes. Aquele clima de apreensão, ansiedade pra seguir adiante, mas ao mesmo tempo uma angústia de uma perda dolorida. As letras, elas são profundas e ao mesmo tempo simples. Ou seja, ele traduz de forma singela sentimentos complexos, transformando as rimas que são belas quanto dolorosas. É melancolia, é aceitação, recomeço. Admirado por esse trecho, que inclusive está num texto publicado no Eufonia Brasileiro, ao qual eu escrevi, eu queria trazer para o senhor, e dessa vez não vou enrolar e falar de miojo pra gato nem nada, eu quero falar diretamente do tema, eu quero falar de miojo pra gato. Recomeçar, Gabriel. O que é recomeçar pra você? Beleza. Primeiramente, eu preciso fazer um adendo, que assim como no último episódio que a gente fez sobre Breaking Bad. Você me agradeceu por ter te apresentado Breaking Bad e ter, de certa forma, mudado a sua vida, essa série, né? Da mesma forma, eu te agradeço, cara, porque você me apresentou o Terno, você me apresentou as músicas do Tim Bernardes e tal, e realmente foram muito importantes em uma fase da minha vida, né? Uma fase recente da minha vida. Eu preciso deixar isso aqui registrado. Posso fazer um comentário? Faça todo comentário que você quiser. Eu lembro exatamente o dia e o momento em que eu te apresentei o Terno. Eu também lembro, cara. A gente tava chegando pra um jogo de futebol, representando nosso querido Tim Maia. Você lembra disso? E aí eu falei, cara, escutei um álbum muito bom. É esse daqui. Mas só escuta quando você estiver bem mal. Você lembra disso? Sim. E eu lembro que depois teve um outro dia que você me apresentou na Fapcom também, na faculdade, cara. Eu sou insistente, cara. Que você me mostrou... você é bem insistente. Você me mostrou o clipe também. Sim, o clipe maravilhoso. Mas enfim, quando você escutou aí, você disse que agradeceu. Estava bem mal mesmo, cara? Cara... quando eu comecei a escutar, eu não tava mal. E isso foi bom, assim. Então eu não necessariamente associo o Terno e o Tim Bernardes, nas músicas deles, a um momento ruim, porque eu passei a escutar antes. Mas ele foi muito importante na fase durante. Sobre recomeçar e, enfim, fugindo um pouco do que é o título do álbum, do primeiro álbum solo do Tim Bernardes. Cara, recomeçar, quando a gente pensa em recomeçar, isso já tá implícito que houve um fim, certo? Só recomeça algo que terminou. Uma coisa que a gente tava conversando um dia desses, eu acho bem interessante a gente retomar aqui e falar sobre isso, é que a gente não tá preparado pra lidar com o fim, cara. A gente não tá preparado, isso eu digo de forma geral mesmo, pra lidar com a tristeza. E é isso que eu acho que esse episódio a gente vai tentar abordar. Eu acho que pra mim, esse é o principal foco, assim, que a gente tá aqui. Cara, quando a gente é criança, a gente quer sempre viver uma vida feliz, né? E a gente imagina que a gente vai viver, quando a gente se imagina no futuro, a gente se imagina
feliz e nós somos os heróis da nossa própria história, né? A gente considera, na real, que um dia a gente vai crescer e se a gente fizer tudo certinho, se a gente tomar as decisões certas, a gente não vai sofrer, a gente não vai passar por momentos ruins, né? E quando a gente cresce, a gente percebe que tá muito fora do nosso controle, né? E que o fim é certo, sabe? Tudo tem um fim. Por melhor que seja, ou até por pior que seja, até as coisas boas e ruins têm um fim. Inevitavelmente, todo mundo tá sujeito a sofrer, né? E como lidar com isso? Já que todo mundo vai passar por isso em algum momento da vida, como lidar com isso? Eu acho que isso é importante da gente falar hoje, né? Provavelmente o episódio vai ser pautado em algumas músicas, e principalmente músicas do Terno, e músicas desse álbum específico, que a gente já deixa desde já recomendado, que é o Recomeçar. Acho que é legal a gente começar já falando sobre o fim, né, cara? Uhum. Eu queria só destacar uma coisa que você falou. A gente é preparado pra ser feliz, mas a gente não é preparado pra quando a gente ficar triste, né? Eu acho que a nossa sociedade, de uma forma geral, ela tem muito essa obrigação de você ser feliz, né? De você estar feliz o tempo todo e tudo mais. Ou pelo menos mostrar. Exato. E aí, quando você tá numa situação ruim, você não sabe o que fazer. Você tenta Exatamente. continuar sendo feliz quando você tá triste, o que é um grande erro, né, cara? E às vezes Exatamente. você só precisa curtir aquela famosa fossa. E acho que isso é uma lição muito difícil, mas enfim, muito, muito importante. Às vezes você precisa ficar mal, né? Puxando pro disco, eu vou contar minha história com o disco. Tá. Eu falei um pouco aqui no começo, né? Inclusive o texto completo, contando toda a história, vai estar no link aqui na descrição. Mas enfim, eu escutei o Recomeçar das épocas que eu fiquei mais triste na minha vida toda. Você lembra disso, né? Lembro, cara. Lembro sim. Não entrarei em detalhes sórdidos, mas digamos que meu coração estava abalado, Partido. partidaço, cara. Tava Quebrado. tal qual quando... Estraçalhado. Exato, sabe quando Pisoteado. Que isso, cara? Esmagado. Já entendemos, já entendemos. Tava só farofinha do coração, assim. Enfim, esse álbum, ele veio na hora certa. Eu digo que, pelo menos pra mim, eu só escutei esse álbum acho que 2 vezes. Foi nessa vez e depois, uma semana atrás, quando a gente tava conversando e a gente teve a ideia de fazer esse episódio. Você ficou anos sem escutar. Eu só precisei escutar ele uma vez. Porque tudo que eu tinha que escutar desse álbum, eu escutei naquela época. Enfim, quando meu coração estava totalmente estralhaçado, cada uma das letras, ela veio no momento certo, assim, sabe? Sim. Foi uma mistura de acalanto enfim... É um carinho, mas é um tapa de luva de pelica, sabe? Escuta isso porque aqui, não ó. idealiza nada, né? Não é nada romantizado, né? Jamais. E nesse momento, né, Posso falar que foi um fim bem marcante pra mim. Uhum. Ele serviu exatamente pra poder me falar, calma, tá uma merda mesmo, relaxa. Tá ruim, vai doer, você vai ficar mais bolado, você vai sentir muita saudade, você vai pensar em fazer 1 milhão de coisas, mas não, acabou, pô. Acabou. Vida Sim. que segue. Isso que é o mais difícil. Porque é muito difícil a gente seguir adiante, né, cara? Então, pra mim, esse álbum, ele foi muito, tipo... Vem cá, ó. Me colocou... Sabe quando você chora nos ombros de alguém? Uhum. Assim? Esse álbum fez exatamente esse papel, velho. Porque escutei ele... E eu consegui tirar o que eu tava sentindo, sabe? Não foi instantâneo, mas eu consegui pelo menos entender o que eu tava sentindo. Esse álbum, ele me ensinou A sentir. a sentir, exatamente. A entender o que eu estava sentindo, o que eu estava sofrendo. Então, por isso que eu adoro. Mas ao mesmo tempo, tal qual um remédio de dor de cabeça que você só toma quando está com dor de cabeça, esse álbum não mais o precisei e não mais o escutei. Apenas, né, de uma forma despretensiosa no papo, né? Então acho que recomendo, antes de tudo, acho que vale a gente começar indicando pra você que tá escutando esse podcast. Se você tiver sem nenhum gatilho muito forte, Acionado. terminando esse podcast, você escuta esse álbum, Recomeçar, do Tim Bernardes. Vai ser uma pedrada, você vai ficar desesperado e aí você vai falar, desgraçados, é bom mesmo. Porque é verdade. É. A dor do fim vem pra purificar, recomeçar. Não, eu prevejo que vão me abrir muito nesse episódio aqui, cara. Então, Por melhor favor. me controlar pra não ser a segunda metade da equipe a chorar num programa. Bom, pensando nisso, Gabriel, qual que é a sua relação com Recomeçar? Então, cara, filho da mãe, né? É um filho da mãe. Filho da mãe. Cara, assim, falando nessa questão de você valorizar a tristeza, eu acho que eu concordo totalmente com isso que você falou, assim, de que a gente vive numa sociedade que a gente busca estar feliz o tempo todo. Isso é normal, isso não tem nada de errado.
mas que em alguns momentos a gente até finge estar feliz quando a gente não tá, porque a gente não sabe lidar com o contrário, né, da felicidade. Uhum. Então, eu vejo, você citou a questão do terno, né, desse álbum como um remédio de dor de cabeça que você só toma quando você tá com dor de cabeça. E então, usando mais ou menos esse exemplo, eu vejo a tristeza como se fosse algo que vai fortalecer o seu sistema imunológico. Tem uma doença nova e você não tá, seu corpo não tá preparado para isso ainda, ela reage, tipo, muito mal. Só que se você tá acostumado com isso, se você já passou por isso, se você lidou bem, se o seu organismo, né? E aí eu falo, se o seu coraçãozinho lidou bem com outros momentos e com a tristeza e com esse momento todo, você cresce, cara. É um momento que você cresce e eu vi, trazendo pra minha história, o que acontece? Bom, término de namoro, né? Eu sempre fui uma pessoa não muito espalhafatosa e foi meu primeiro namoro, na verdade, né? Já com meus, 20 anos. Na cabeça de todo mundo que começa a namorar, e principalmente quem não namora, porque, enfim, preferiu achar uma pessoa e começar e tal. Você, na sua cabeça, tudo é pra sempre, né? Tudo vai ser eterno e tudo vai ser perfeito. Você encontra uma pessoa que você se sente bem com essa pessoa, que você, sabe, daria tudo por ela e você cresce, né? Junto com a pessoa e tal. Só que você não em momento nenhum, ou talvez em alguns momentos, passe pela sua cabeça que há a possibilidade de um fim, né? Eu comecei a ouvir o Terno um pouco antes desse fim, mas eu confesso que, cara, eu comecei a ouvir muito mais durante, assim, o período ali de luto, entre aspas, né? No meu caso, eu fui terminar, né, o namoro por outras razões. Enfim, é muito difícil quando você tem um sentimento muito grande por uma pessoa, só que você vê que não dá mais, sabe? E você tem que tomar a decisão de dar um ponto final naquilo, sabe? A gente até tava falando sobre as diferenças de um fim que é abrupto, né? Que é inesperado, que você não imagina. Então, você tá um dia lá no seu trabalho e de repente tá desempregado, você é demitido. Então, você não imaginava aquilo, você tem que lidar com aquilo, né? Por outro lado, alguns finais de ciclo que são graduais, né? E que você tem que decidir colocar um fim naquilo. Você tem que decidir e depois aceitar também que existe aquele fim, né? Segunda pergunta. Lidar com o fim, com esse fim, como foi pra você? Então, cara, Caraca, vai virar uma sessão aqui de. Por favor, meu paciente. Seu filho da mãe. Então, cara, eu confesso que as músicas realmente me ajudaram muito nesse processo, porque como eu nunca tinha passado por isso, né? Apesar dos meus 20 e poucos anos, eu nunca tinha passado por um fim de relacionamento, ou pelo menos o fim dessa questão. Eu não sabia direito o que sentir. Eu não sabia o que eu deveria sentir, né? Porque a gente vê muito em filme, em série, em, sei lá, livro, as coisas acontecendo e você fica tipo, meu, e se fosse comigo, sabe? Isso aqui você nunca sabe, de fato. Então, tipo, eu não sabia se eu devia sentir raiva da pessoa, mas também eu não queria sentir raiva da pessoa, porque a gente realmente passou bons momentos e realmente eu cresci muito, sabe? Eu não queria sentir também, ficar pensando muito, porque se eu pensar muito também, sabe? Tipo, no começo, principalmente, você tem ainda muita esperança de que, talvez não seja um fim total, sabe? Você fica meio que ali em cima do muro de, putz, será que tem volta? Será que tem como? Você dá um jeito de reverter essa situação, sabe? Então, assim, essa questão é muito difícil. Eu até separei aqui uma das músicas, uma das faixas do disco do Tim Bernardes, que é Não, que é uma música linda, linda. Se eu não me engano, é a primeira música que ele compôs desse álbum, porque ele compôs, tipo, quando ele tinha, sei lá, 16 anos e ele deixou guardado e ele foi gravar só, tipo, bem depois, sabe? Eu vou ler só um pedacinho aqui, porque diz bastante sobre o que eu tava sentindo naquela época, então eu acho que vale a pena. Abre aspas. Não desliga, por favor. Nós dois sabemos que a gente não vai mais se encontrar, nem se quiser. Não chora mais, vai, por favor. Eu sei que você também sente, mas se não é igual, não leve a mal. Vou fazer diferente. Não fala isso, por favor. Eu já passei por tanta coisa. Eu não vou mais ser seu amigo. Eu quero até, mas não consigo. Eu também vou sentir saudades. Eu também vou chorar sozinho. Não peça tempo pra eu te esquecer, que eu me acostumo, mas eu não te esqueço. Eu gosto tanto de você e eu aguentei por muito tempo. Eu fiz o meu melhor, mas não dá mais. Posso fazer outra pergunta? Caraca, cara, você só tá emendando uma pergunta atrás da outra. Eu quero fazer reflexões aqui com o senhor. Vai. Quero que você comente a frase. É. Relacionamentos acabam. Sentimentos não.
Eles se transformam. Comente. Cara, eu acho que é bem o que essa questão da letra que eu citei aqui. Tipo assim, você ainda sente, sabe? Você acha que você nunca... Tipo assim, o relacionamento ele realmente pode acabar. Eu acho que a gente acaba entrando no episódio de amor que a gente falou bastante sobre isso, né? Talvez esse seja o lado B daquele episódio. E, cara, eu acho que o relacionamento pode acabar, mas eu acho que algumas pessoas, elas não... Você nunca vai deixar de sentir, sabe? Só que talvez o sentimento seja realmente bem diferente, assim. Porque depois de tudo que você passou e depois que você consegue ressignificar algumas coisas dentro de você, você passa dessa fase. Assim, demora. Eu confesso que eu ainda estou passando por essa fase, sabe? É um dos motivos até de que até hoje, por exemplo, eu não quis namorar com outra pessoa de novo, sabe? Eu não acho certo você tapar o buraco com outra pessoa, sabe? Tipo, tentar, entre aspas, né? Não que você vai usar, mas você tentar... Você entende o que eu tô dizendo, né? Colocar... Você tapar Substituir um sentimento pelo outro, né, cara? Exatamente. Porque uma hora ou outra é inevitável que talvez você não tenha lidado muito bem com aquilo, você não tenha realmente estancado ali, feito... cicatrizado, né? E isso pode dar maiores problemas, assim. Então, acho sempre interessante a gente... Se tem uma coisa que eu aprendi nesse tempo, cara, é a não arquivar as coisas, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito de arquivar as coisas, esquecer e seguir a vida. E eu aprendi a valorizar os sentimentos, sabe? Você valorizar até quando você não tá feliz. Cara, como você cresce quando você tá triste? Como que você cresce quando você olha pra dentro de você mesmo e fala, caramba, é um sentimento que eu nunca tive, ou é diferente do que eu já tive e eu preciso lidar com isso, sabe? Isso faz parte de mim e eu posso ressignificar isso, eu posso transformar isso numa coisa boa, sabe? Pra mim, que vai me dar uma bagagem melhor pra enfrentar outras coisas no futuro que inevitavelmente, invariavelmente virão, sabe? Sabe o que eu tava pensando em relação a isso? Dentro de toda essa temática, né? Eu acho que essa questão de você lidar com o fim é muito difícil, né? Retomando mais uma vez isso, porque alguns fins, eles parecem que não são apenas o fim daquela relação, enfim, qualquer outra coisa, mas ele é um fim tão marcante que você fica sem chão. Eu acho que esse sentimento, dividimos ele, né? Eu acho que nesse momento não é apenas aquele relacionamento que tá acabando, sabe? Eu acho que... É parte de você. Você perde um pouco da sua identidade também, porque, por exemplo, você vai vestir uma roupa e aí você lembra, tipo, eu tava com essa roupa quando, sei lá, eu saí com essa pessoa. Ou você vai escutar uma música e, putz, tocou a nossa música no elevador. Ou você lembra de um presente que você recebeu, sabe? Essas pequenas coisinhas. E tudo isso volta e tudo isso dói demais, né, cara? Deixa eu dividir aqui uma história que o senhor acompanhou de perto. Nesse término, o que me fez escutar o terno foi uma coisa que doeu demais em mim, cara. Demais. Você sabe. Porque foi um relacionamento curto, relativamente bem curto, na verdade. Mas ele significou muito pra mim. Porque pra mim foi uma das primeiras vezes, na verdade, primeira vez mesmo, em que eu senti que eu tava sendo com uma pessoa que eu realmente não era apenas eu que gostava, sabe? Cara, exatamente. O que pra mim é muito complicado, porque entre amores platônicos e paixonites não correspondidas... Nossa, de ônibus, rapaz, eu vivia os meus, sei lá, 18 primeiros anos de vida. e aquele pra mim foi o momento em que eu falei, caraca, essa pessoa gosta de mim. Isso é muito diferente de qualquer outra coisa, né, cara? Sim. E quando você perde isso, é como se você levar um soco no estômago. Todas as suas certezas, todos aqueles sentimentos de, putz, eu já tava, sabe, planejando a minha vida com essa pessoa e o caralho e tal, e acaba. No seu caso, foi diferente do meu, né? Que no meu, eu tive que tomar uma decisão, apesar de ainda ter um sentimento muito grande pela pessoa, eu tive que ir lá, tomar essa decisão e terminar. A sua história, nesse caso, é um pouco diferente, né? E é até, assim... Eu não digo, não vou elencar em nível de uma escala de se ferrar, mas você pode escolher o momento em que encerrar, né? E você encerrou quando você viu que as coisas já não davam mais, né? É dolorido porque você viu, tipo, meio que as coisas se esvaecendo, enfim, se virando pó, né? Como se fosse algo depois de um estalo do Thanos, né? Eu não. O que doeu mais pra mim, e digo assim, apenas diferenças, não elencando novamente o que doeu mais, mas pra mim doeu bastante o sentido que pra mim tava tudo ótimo e tava muito bom e depois não tinha mais nada. E isso Cara, que pra bizarro mim isso, né?
É, isso que é o pior, porque eu não tive o tempo pra poder tentar mudar, ou pra tentar resolver, ou não. Só acabou. E isso foi um choque muito grande, porque tudo que tava construindo tava crescendo e tava, sabe, aquele sentimento tava. Não tinha mais nada depois. Bizarro, velho. Bizarro. E você conseguiu dar um gancho perfeito pra uma outra música também desse álbum, que é Era o Fim. E diz muito sobre isso, sobre essa questão de você, do nada, não perceber. A música fala assim: Era o fim, tava ali, debaixo do meu nariz. Como foi que eu não vi? Como é que eu não percebi? Era tarde demais na hora que eu reparei. Achei que era até o fim. Eu chorei quando eu vi que não era bem assim. Ela nunca sentiu metade do que eu senti. É, entendeu por que esse álbum eu só escutei uma vez na vida? Exatamente. Porque cada palavra nele, pra mim, foi muito igual o que eu tava sentindo, sabe? Porque eu não tive a oportunidade de perceber até não ter mais nada pra perceber, até não ter mais nada e tudo acabar, tá ligado? Foi tipo, Certo. pum! Lide com isso. E foi muito complicado. Mexeu tanto comigo. Enfim, entre outras coisas que mexeram comigo, foi um dos motivos que fizeram, né? Me motivaram a ir na psicóloga, né? Eu não. Agora, como a linha temporal da minha mente é totalmente bagunçada, eu não sei se eu já estava indo e comentei com a psicóloga, ou se a partir daí eu passei aí. Mas acho que eu já estava Aham. indo. Mas enfim, obrigado. Eu vou sempre agradecer. Acho que esse período que eu fui na psicóloga, Carla, forte abraço, foi determinante pra moldar a minha personalidade e moldar o meu eu. Porque deu pra entender que, tipo, ok. As coisas vão acabar mesmo, filho. É a vida que segue, sabe? Eu tava conversando isso, inclusive, hoje com o meu amigo. Eu não sei se eu contei pra você, e agora pro público. Para o público. Pera aí. Ai, Um, cara. dois, três. Para o público, eu tenho um amigo sírio. Eu já te contei isso? Eu acho que você já comentou. Ele é o Tarel, ele trabalha comigo e aí a gente tava falando sobre inúmeras coisas e a gente falou sobre o estoicismo, né? Eu já acho que já abordei aqui no podcast, Aham. mas que como foi uma coisa que foi determinante pra eu aprender a lidar com meus sentimentos. E lidar com a questão que, beleza, mano, fica tranquilo aí, você, isso foi ruim? Relaxa, vai acontecer de novo em algum momento e talvez aconteçam ótimas coisas também e é um ciclo, né? Você tem que É. lidar com essas coisas. Muitas coisas ruins vão acontecer na sua vida. Você não pode ficar. Claro, né? Obviamente, cada pessoa tem sentimentos, mas pra mim, eu entendi que eu não posso ficar, sabe, vivendo numa uma draga infinita. E eu tenho que entender que as coisas não vão acontecer sempre das formas como eu queria, né? Eu falo isso muito com meus alunos, né? Inclusive, é especial com o papo com o Raul, que o senhor conheceu no Ano Novo. A gente tava falando sobre sentimentos de forma geral, e eu falei, cara, o nosso problema, né, de forma geral, é que a gente vai esperando que as coisas sempre vão dar da melhor forma possível. E a gente só se prepara pra se tudo der certo. Só que, Exatamente. na maioria das vezes, tipo, Não dá. ou vai dar mais ou menos, ou vai dar mal, sabe? E tudo bem. É a vida, sabe? Tipo, se preparar pra situações ruins é difícil, porque não é uma coisa que você fala, e se der tudo errado, né? E se eu for Aham. atropelado por um caminhão? A gente não pensa essas coisas, né? Mas enfim, se preparar nesse sentido, lidar com as situações que você pode passar anteriormente, me ajuda muito. Porque Aham. sabendo que eu posso ter resultado A, B ou C, eu não vou me preparar só se der tudo certo. Porque senão é aquela coisa, né? A expectativa é totalmente inimiga da realidade, né? E aí Então acho gera que frustração, né? com certeza. E frustração é uma coisa que acontece muito porque a gente só quer. Obviamente, todo mundo quer ser feliz, né? Mas a gente só se prepara para situações que isso vai acontecer. E às vezes não vai dar. E, tipo, Na é maioria das vezes muito. não. É muito doloroso. Você fica mal, assim, né? Você tava falando como que. Às vezes a gente não sabe como que a gente tá sentindo. O padrão seria, sei lá, eu, por exemplo, ir tomar um sorvete e ficar debaixo do cobertor, tal qual um filme americano. Mas não é Aham. uma coisa que ia resolver, sabe? Não, às vezes só precisa ficar sentado e pensando e, tipo, putz, Sim. rolou. O que eu vou fazer agora, sabe? É Entender difícil. isso, você lidar. A gente foge muito de lidar com nossos sentimentos. Exato. A gente fica tentando guardar. Mas a partir do momento que a gente entende que, putz, você não precisa ser inimigo dos seus sentimentos, sabe? Eles estão ali porque você reage de porque você sente as coisas. E tudo bem você tá mal, tudo bem você tá triste, tudo bem você tá desesperado porque você amava aquela pessoa, sabe? Ou, enfim, a vida segue, né? Isso que é o mais difícil. Pelo menos pra mim foi muito complicado, né? Eu te falei, né? A gente tinha um Aham. trato que eu falei que eu não ia me aproximar sentimentalmente de nenhuma pessoa por um ano, você lembra? Ou era até o final do ano, era algo assim. Qual foi esse? Qual foi o ano? 2000 e... Isso foi em 2017, Acho que mas eu você... acho. Não, você não só falou
dessa forma bonitinha que você falou. Você mandou uma hashtag 2017 sem paixões. É. Não, mas aí foi pra 2018, porque aconteceu em 2017. Mas é verdade. Mas você fez isso uns 3 anos seguidos, cara. Então, e quem sou eu pra falar de lidar com sentimentos E não deu muito rapidamente, né? Nenhum dos anos, mas enfim. Superei, pô. Não, com certeza. Isso é o mais importante. Eu acho que tem aquele negócio, né? Você resolve o que você pode resolver e o que você não pode resolver já tá resolvido, né? Nossa, cara. Porque justamente você não pode. Então, se você não pode resolver, o negócio já tá resolvido. Você é muito profundo, cara. Parabéns. É, isso aí tá no terceiro resultado do Google. Ah, safado. A dor do fim vem pra purificar, recomeçar. Então, assim, cara, eu acho que é interessante a gente ver como cada pessoa lida com seus sentimentos de uma forma diferente, né? E é muito louco isso, assim, há muitas formas de se lidar com a dor, sabe? Esses dias eu tava conversando com uma pessoa lá da faculdade que, enfim, recentemente terminou um relacionamento longo, de 5 anos. Não vou falar o nome aqui porque, né, não sei se devo. Tipo, me perguntou assim, você acha que uma semana tá bom pra poder, tipo, sentir o luto do término e depois segue a vida? E aí, tipo, eu falei, não existe uma fórmula, sabe? Não existe tipo, não, é uma semana. Primeiro porque, eu sinto até hoje. E já faz meses. Tipo, de uma forma ou de outra, né? Óbvio que já não é mais a mesma coisa como era, mas de uma forma ou de outra, sim. E 2, a pessoa, se ela coloca na cabeça que, eu vou me dar uma semana pra sentir essa dor. Aí depois passa de uma semana e ela continua sentindo, ela vai começar a se cobrar, sabe? De por que que eu ainda tô sentindo isso, sabe? Eu tenho trabalho pra fazer, eu tenho coisa da faculdade pra fazer, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí começa a atropelar os sentimentos, cara. E eu repito, uma das coisas que eu mais aprendi nessa época, sabe, nesses últimos meses, foi valorizar o silêncio, valorizar a dor, valorizar a tristeza, valorizar a minha própria companhia, sabe? Valorizar o sentimento que eu sinto independente do momento, sabe? E isso faz você crescer tanto, sabe? Você sem apressar as coisas, sabe? A pessoa comentou comigo, porque é difícil, a pessoa falou, né? É difícil dormir chorando, sabe? E eu falei, eu sei que mas faz parte também, aproveita isso, sabe? Aproveita esse momento, porque ele vai servir de contraste pros dias que forem ensolarados, sabe? Os dias que forem bons, você vai lembrar e falar assim, caramba, olha só como... Imagina se todo dia fosse bom, se todo dia fosse feliz, se todo dia fosse ensolarado, a gente não ia valorizar tanto isso, sabe? Então, por isso é importante valorizar também um pouco da tristeza, né? Trazendo mais uma música aqui, já que nosso Hertz de hoje é pautado por músicas. Dessa vez não é do Terno, nem do Tim Bernardes, é do nosso querido Adoniran Barbosa. Bom Dia Tristeza. Conhece essa música, Guilherme? Claro, meu jovem, eu sou um exímio fã de Adoniran. Exatamente. Eu vou falar rapidinho, vou citar aqui, recitar essa bela letra, que fala sobre a valorização da tristeza, né? Bom dia, tristeza, que tarde, tristeza. Você veio hoje me ver. Já estava ficando até meio triste de estar tanto tempo longe de você. Se chegue, tristeza, se sente comigo, aqui nessa mesa de bar. Beba do meu copo, me dê o seu ombro, que é pra eu chorar, chorar de tristeza, tristeza de amar. Que beleza, cara. E só pra completar isso, essa valorização da tristeza, pra gente partir pro próximo, né? E citando um outro gênio da música, Vinícius de Moraes, no Samba da Bênção, ele fala: é melhor ser alegre que ser triste. A alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Mas, para fazer um samba com beleza, é preciso um bocado de tristeza. Senão, não se faz um samba não. Porque o samba é a tristeza que balança. A tristeza tem sempre uma esperança de um dia não ser mais triste, não. Cara, que lindo isso, cara. É arte, né, cara? Eu acho que já, não sei se eu comentei com o senhor já, mas tem uma teoria que os corações partidos são responsáveis pelas maiores obras culturais da história, né? Acho que o sentimento de tristeza, ao menos a mim, né? Eu já tive uma fase que eu era um poeta, e eu só escrevia quando eu ou estava enlouquecidamente apaixonado ou extremamente triste, e as de tristeza eram melhores, eu acho.
Aham. Sempre é, cara. Porque Sempre você é. consegue liberar aquilo que você tá sentindo, né? Acho que só fazer um adendo, valorizar a tristeza no sentido de você passar por ela e não, como posso dizer, vilanizar a tristeza. Mas ao mesmo Exatamente. tempo, você buscar também não se deixar levar por ela, né? Acho que isso é importante. A tristeza, ela, como estado permanente, ela é perigosa, mas como fase de transição, ela é necessária, né? Acho que isso é Isso. importante a gente ter esse sentimento em mente, porque a gente vai ficar triste, a gente vai sofrer, sabe? Independente de qual for o aspecto, né? Eu vou trazer um fim pra mim, que foi um fim que doeu muito, cara, É. que me deixou mal. Eu trabalhava, né, isso já 2 anos atrás, trabalhava bastante tempo numa empresa, e aí por razões X eu tive que sair, né, na verdade fui saído. E aí eu tava realmente muito apegado, sabe? E eu sou uma pessoa, quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa que, apesar de ser quietinho e tal, eu sou muito Extravagante. também, Serelepe. exatamente, não era essa palavra, mas enfim, sou uma pessoa muito ativa, eu gosto de estar fazendo coisas. E aí eu fui demitido logo antes das férias, e aí eu não tinha nada pra fazer na faculdade, que eu tava de férias, e não tinha nada pra fazer no trabalho, e depois de muito tempo, depois de 2 anos praticamente trabalhando quase sem férias, né, que eu já emendei o trabalho com a faculdade, indo direto e tal, então foi um tempo que eu fiquei, eu lembro justamente, foi 2018, foi a Aham. época da Copa, eu não sabia, cara, eu tava em casa direto o tempo todo, e foi muito doloroso pra mim, porque eu gostava de trabalhar, e eu gosto até hoje, eu acho legal, acho importante, pelo menos a mim, que quando você sai de um trabalho, principalmente quando você é saído nesse sentido, pelo menos pra mim, cara, foi complicado porque, sabe quando que você fica com aquele sentimento de ser inútil, sabe? Isso me deu, foi o que mais me doeu, porque eu não tenho utilidade, foi exatamente o sentimento de qual que é a minha utilidade pro mundo, sabe? O que eu tô fazendo, o que eu tô agregando, o que eu tô aprendendo, o que eu tô fazendo, sabe? Eu me Aham. senti muito mal, então acho que todo fim é complicado. E às vezes alguns fins que a gente não espera que vão doer tanto, doem demais. A gente lidar com esses encerramentos de ciclo, isso aqui vale abrir pra qualquer outro encerramento, né, cara? Fim de Exatamente. amizade. Eu te falei também recentemente que depois de muito tempo sem pensar nisso, eu lembrei de uma amiga minha que foi a minha melhor amiga, cara. Toda a minha adolescência, a pessoa que, tipo, com ela eu aprendi a viver, sabe? Tipo, aprendemos juntos, a gente passou por muita coisa complicada, uma pessoa que eu amava de verdade, uma melhor amiga, cara. Hoje eu nunca vou poder mais olhar no olho dela e conversar com ela. Por Aham. razões também que aqui não cabem, sabe? Isso é muito doloroso, porque você perceber que alguma coisa acabou, algum vínculo se esvaeceu, essas coisas, cara, isso é muito triste. E eu tava pensando justamente, lembrando de como eram legais os papos, como que eram legais as conversas na biblioteca e falar de qualquer coisa, e teorizar sobre o mundo, e sabe, isso nunca mais vai voltar, sabe? Isso que é o mais doloroso. Aham. O fim eu digo que assim, ele é doloroso porque, justamente por ser o fim, não vai ter mais, sabe? Então, pra mim, eu lembrei com uma nostalgia de quem adorava aquilo, aquele sentimento, aqueles momentos, mas como alguém que nunca mais vai passar por aquilo. Isso que é complicado, sabe? A gente às vezes não Aham. percebe o quão bom são as coisas até a gente perder. E quando a gente perde, nossa, É triste. é demais. Queima o peito, né? Aquela coisa que falta em você, sabe? E Aham. nunca mais você vai poder ter. Isso que é complicado. Que É. você não tem perspectiva. Se você quebrar uma perna, você vai tratar ela, vai melhorar, sabe? Mas alguns fins, Não tem alguns volta. não tem volta, cara. É um vidro que você quebra que você não vai fazer. Ele não vai voltar de nenhum jeito, cara. Isso que É. dói. Porque você sabe que não vai voltar. Que nunca nada vai ser como antes. Isso pra mim é o que é o mais puta que pariu. Isso que fala, nossa, cara, isso que dói. Aham. Nada vai voltar, aquilo nunca vai ser como antes. Mesmo se, sabe, se aquilo mais ou menos não vai ser igual. Porque alguns sentimentos eles estão presos em algumas situações, no sentido de que naquele momento fazia sentido, mas agora nem você é igual, nem a pessoa, nem aquela situação é igual. Então, se você fazer a mesma coisa que você fazia antes, você vai falar, pô, é legal, mas não é mais, sabe? Não é Aham. aquilo. E você se perdeu, e tudo bem, né? Só que é dolorido demais. E é interessante você abrir esse campo, porque assim como eu falei na introdução, né? Quando a gente fala de recomeçar, e a gente obviamente precisa falar sobre o fim para que algo recomece, é o fim de ciclos, né? E ciclos que não necessariamente são relacionamentos amorosos ou enfim, frustrações no campo ali do amor, mas em relação ao trabalho, em relação sei lá, a separação dos pais, em relação sabe, às amizades ali de escola sabe, teve um dia que foi a última vez que você jogou videogame com seus amigos da escola, sabe, ou jogou bola na rua com eles. Só que vocês não sabiam que ali seria a última vez, sabe? Só que cada um foi pra sua casa e nunca mais rolou de novo, sabe? E você ficar pensando nisso, você pensar que
tudo tem um fim, sabe? Que as pessoas, sabe? Eu tenho um caso que o Guilherme sabe bem e que eu sempre agradeço ele, assim como eu já falei, acho que do amor, né? Sobre a morte da minha avó, né? Em 2017, que foi um momento talvez mais duro pra mim, assim, da minha vida. E assim, foi um fim, sabe? Você não imagina que as pessoas próximas a você, as pessoas que você ama, que um dia elas vão partir, sabe? Você sabe que isso vai acontecer na teoria, só que você não consegue projetar isso na prática e colocar logicamente, poxa, um dia essa pessoa vai morrer. Tipo, não cai a ficha, sabe? Exatamente de como será a minha vida quando essa pessoa não estiver mais aqui. E quando isso acontece, é um fim, sabe? É um fim de um ciclo, é algo que não volta mais, é algo que tá na sua mente. E como eu falei, eu sempre fui uma pessoa muito de arquivar as coisas. Eu passei por situações na minha infância, na minha vida, e o Guilherme sabe disso. Algumas pessoas próximas sabem também, a forma de defesa que eu tive foi arquivar as coisas. Então foi esquecer que aquela situação estava existindo e seguir em frente. Isso me fortaleceu bastante na época, me ajudou a não carregar sequelas daquele tempo. E as coisas que normalmente aconteciam de ruim na minha vida, eu levava dessa forma. Eu falava, bom, dane-se, vou continuar seguindo minha vida. Quando aconteceu isso com a minha avó, quando ela faleceu, eu lembro, cara, do dia que eu estava no ônibus, indo pra faculdade, e pensei, eu tenho duas possibilidades agora. Eu posso, obviamente eu estava no ônibus chorando, né, que nem um louco, e eu lembro de ter pensado o seguinte, eu já controlei minha mente em outras situações pra isso, então eu posso simplesmente arquivar essa situação. Seguir minha vida como se, sabe assim? Tipo, beleza, aconteceu, seguir minha vida. Só que nesse caso, eu esqueceria da minha avó, sabe? Dos momentos que eu tive com ela, das coisas. Só que eu não ia sofrer, não ia ser doloroso pra mim. Ou eu poderia pensar nela, eu poderia lembrar dela, poderia guardar as memórias na minha mente e nunca esquecer ela e manter ela viva dentro de mim. Só que isso, naquele momento, e até hoje um pouco, é doloroso, sabe? Eu sabia que ia me machucar muito. Naquele dia, naquele ônibus, eu escolhi lembrar dela, sabe? Eu escolhi, pode doer o quanto for em mim, eu quero sentir isso. Eu quero sentir essa dor da perda, eu quero sentir o luto, eu quero relembrar dos momentos que eu tive com ela, eu quero, sabe? Eu quero um dia poder contar pros meus netos quem foi Dona Nair, sabe? Então, foi uma decisão que eu tomei e eu lembro do momento que eu tomei essa decisão e como foi importante pra mim, sabe, viver isso, como foi importante pra mim de amadurecimento, sentir o que eu senti, que era tudo muito novo pra mim, sabe? E eu contei com ajuda também, né? Aqui acho que vale a gente entrar também nesse ponto. Eu quero que você fale um pouquinho mais sobre isso também, Gui, que você, enfim, buscou ajuda, né, nesses momentos também, assim como eu tive a sua ajuda, por exemplo. Como é importante você estar aberto a receber ajuda das pessoas que te amam ou ir buscar ajuda, até em relação em questões psicológicas mesmo, né? Não, total, cara. Acho que é importante a gente entender que ninguém precisa ser o Superman, né? Que vai passar por tudo de boa, são fortes e tudo mais. Não existe isso, sabe? Todo mundo sofre. E acho que uma coisa que a gente já comentou, inclusive acho que valeria até um hertz futuramente. Isso eu digo especificamente pros homens. É a questão que essa masculinidade às vezes não nos deixa sofrer, né? Aham. É visto como se fôssemos fracos e tudo mais. E a gente não trabalha nossos sentimentos, a gente vai guardando eles. E, novamente, algo que eu falo pros meus alunos da mocidade: Esquece tudo bem, isso. cara, nada a ver, não faz nenhum sentido. Você tem que se deixar sofrer, se deixar tá mal, e encarar isso. Pô, preciso de ajuda? Me liga, vamos conversar, vamos arranjar uma consulta no psicólogo, vamos fazer uma terapia em grupo, não sei, qualquer coisa, sabe? Mas não joga esse sentimento debaixo do tapete, isso é a pior coisa que você pode fazer. É. Quando você joga o sentimento debaixo do tapete, ele vai voltar. E ele volta muito mais forte. Porque você tá escondendo ele lá, você acha que não tá bem e tal, mas, vai te corroendo, vai te deixando mal, vai te prejudicando de formas que você não percebe. Então acho que toda vez, cara, isso digo, qualquer pessoa, tenta trabalhar seus sentimentos. Putz, agora não vai dar? Tá bom, deixa um pouquinho mais, mas assim, não esquece de ressignificar algumas coisas. Você olhar pra uma foto que te lembra alguém e falar, putz, acabou, não vai ter mais nada, mas assim, foi bom enquanto durou, sabe? Uhum. Ou eu aprendi tanto com essa pessoa, sabe? Ou, nossa, nesse lugar foi tão interessante, trabalhei, fiz várias coisas, e assim, todo carnaval, né, tem seu fim, mas É. não quer dizer que o fim, ele não acaba com as coisas, ele apenas encerra, né?
Isso Aham. pode parecer fazer nenhum sentido, mas o que eu quis dizer com isso? Talvez aquilo não vai acontecer mais e se encerrou. Mas enquanto estiver na sua memória, aquilo vai existir, sabe? Nem Aham. que sejam aquelas lembranças, e isso é importante. A gente não pode apagar as nossas lembranças, porque as lembranças nos fazem ser quem nós somos. Então acho que passar por cima dos sentimentos é também passar por cima da nossa própria identidade, né? Isso que é mais complicado. E é como é bom você se sentir seguro, sabe, com outras pessoas, sabe? Você poder não ficar naquela neura de, eu tô atrapalhando, sabe? Se eu ligar pra tal pessoa, se eu pedir ajuda pra tal pessoa, eu tô atrapalhando e tal. Sabe, sempre vai ter uma pessoa que vai estar perto de você e que vai querer te ajudar e que vai poder te ajudar, sabe? Mesmo que seja uma pessoa que seja mais próxima, às vezes não necessariamente são as pessoas que você mais conversa, mas às vezes uma pessoa que você nunca imaginou seja a primeira pessoa a te estender a mão num momento de dor, sabe? Eu. Talvez aí em breve tenhamos um episódio sobre os Beatles, né? Que é curiosamente a banda que eu e Guilherme mais gostamos nas nossas vidas. E tem uma situação que é muito parecida com essa, Gui. Você lembra qual situação eu estou mencionando aqui? Não. Fiz todo um negócio e você. Não lembro. Faltou combinar com os russos, cara. Tem que me falar o negócio antes. Eu tô me... Não, tudo bem, não tem problema em. Tem tanta música que realmente. Eu tô me referindo à música Hey Jude, cara. Por quê? Por que eu estou me referindo a Hey Jude? Você lembra do contexto dela? Claro. É a música que o Paul fez pro filho do John Lennon. Exatamente, cara. Exatamente. O John Lennon tava se separando, né? E ele tinha um filho, que era o Julian, e o Paul McCartney era muito amigo da família do John Lennon, né? Não só do John Lennon, mas da família do John Lennon, apesar de que naquele momento eles já não estavam tão amigos assim. Mas isso aí a gente vai entrar em detalhes em um próximo episódio. Acontece que o Paul McCartney se sensibilizou pelo menino, sabe? Que acho que tinha o quê? 9 anos, 8 anos, sei lá. E ele escreveu uma música ela é muito famosa, todo mundo conhece, Hey Jude. Só que nem todo mundo sabe o contexto dela, né? Então ele escreveu pro menino. Só que ele mudou o nome de Julian pra Jude, né? Pra não ficar também tão na cara assim também, tipo, direto no menino, né? E, enfim, a música ficou Hey Jude. Posso ler aqui um pedacinho dela pra gente ver nesse contexto, cara? Por favor. O Paul McCartney, então, como esse ombro amigo, como essa pessoa que estende a mão ao menino, fala assim: Hey Jude, não fique mal. Pegue uma canção triste e torne-a melhor. Lembre-se de deixá-la entrar em seu coração, então você pode começar a melhorar as coisas. Hey Jude, não tenha medo. Você foi feito para ir lá e conquistá-la. No minuto que você colocá-la debaixo da sua pele, então você pode começar a melhorar as coisas. E sempre que você sentir dor, Hey Jude, vá com calma. Não carregue o mundo nos seus ombros. Você sabe que é tolice lidar com isso com indiferença, por deixar esse mundo mais frio. Então, coloque para fora e deixe entrar. Hey Jude, comece. Você está esperando por alguém com quem realizar as coisas e você não sabe que essa pessoa é justamente você? Na, 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 na. na, 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 na. Acho Cara. que excelente, cara. Acho que resume bastante. Que conselho, né, cara? Conselho de quem sabe, né? Acho que É. encerrando esse bloco, Aham. pequenas dicas. Sofra, mas busque a saída, converse com pessoas que possam te ajudar, não guarde sentimentos e não use Deixa drogas. entrar. É, Deixa entrar e coloca pra fora, né? que bonito, exatamente. Gabriel, agora indo para nosso bloco final, eu queria trazer aqui a nossa querida participação com o público. Novamente, a gente faz sempre pelo Instagram, ou pelo meu Instagram, @GuigoPSouza. Ô Gui. Fale. Só antes da gente encerrar, falar sobre a questão de recomeçar, acho que tem só mais uma coisinha que é interessante a gente falar. Tá bom? Posso falar aqui rapidão? Por favor. A questão é a seguinte: como a gente fez o Hertz todo praticamente pautado nas músicas do Tim Bernardes, eu preciso só citar algumas outras, tipo Pouco a Pouco e Pra Sempre Será, que é do Terno, não do álbum dele mesmo. Acho que vale as pessoas darem uma olhada. A gente citou dos Beatles, então acho que é legal as pessoas verem também
Here Comes the Sun, né? Que acho que entra bem nessa vibe de recomeço, né? De uma esperança, algo novo que tá vindo por aí, né? No caso, o sol, que tá chegando. E por fim, uma música do Terno, né? Que é Nó, que eu acho que é importante a gente citar apenas para poder falar como é importante essa questão de recomeçar, né? Porque nessa música ele fala, quando a vida dá um nó, não adianta a gente sentir dó de nós mesmos, né? Há uma chance de um novo começo, um tempo bom para fazer diferente. A gente pensa que sabe da gente, mas nunca é tarde para abrir nossa mente. Aí essa parte eu acho muito legal. O sol voltou para esquentar sua vida. E aí a frase que acho que encerra essa nossa discussão sobre recomeçar. Há um olá depois da despedida. É isso aí, cara. Sempre há um olá depois da despedida. A dor do fim vem pra purificar, recomeçar. Gabriel, Diga. vamos nos aproximando do encerramento dessa gravação. Perfeito. E eu queria trazer para o senhor a nossa querida participação dos nossos ouvintes. Vamos lá, então. Como vocês sabem, nós fazemos sempre esse chamamento. Peraí, Que isso, cara? é a tosse. Isso foi longe do microfone, viu? Caraca, velho. Você tossiu Enfim. no meu quarto aqui. Pois é, então vamos lá. Nós fazemos esse chamamento sempre por nossas redes sociais. O meu perfil Guigo P. Souza, o seu que você, né? Fala aí, por favor. Bergamasque B12. E também pelo @Hertz Podcast. Então, vai ser sempre em um dos três. Se quiser saber, nos siga. Né? E enfim, vamos lá. O que eu trouxe aqui, Gabriel? Como pergunta e a galera participou ativamente. Eu busquei a questão. Eu falei, conte aqui uma história sobre como você fez para superar um término de relacionamento, saída de emprego, fim de uma amizade ou luto. E aí tivemos bastante participações, sabia? Manda a primeira. Então vamos lá. Em ordem de chegada. Primeiro, meu amigo Leonardo, ele falou, Leonardo Lourenço, ele falou, para superar, ele pensou no lado da pessoa e viu também os erros que ele cometeu sem pensar. Aí ele deu um tempo, pois nesse momento os sentimentos estão bem aflorados e tal. Ele percebeu que talvez tenha sido egoísta, mas enfim. Depois de entender também essa situação, ele conseguiu superar. Então acho que é interessante a gente fazer esse processo Aham. e perceber que, sendo nós humanos, nós também erramos e só vilanizar outra pessoa é meio complicado. Acho Sim. interessante esse ponto. E tem aquela questão também de a gente pensa às vezes, e o que é muito bom a gente ter, aquela que chamam hoje de responsabilidade afetiva, né? Com as outras Exatamente. pessoas, mas como é bom a gente ter com a gente mesmo, né? E a gente, uma coisa que meu amigo Tiago Ramos, que talvez esteja escutando esse podcast, ele me ajudou muito naquele período ali de decisão de terminar ou não. E, enfim, ele me ajudou a me valorizar, sabe? Isso eu acho que é muito importante em qualquer ciclo, em qualquer momento você conseguir, qualquer final de ciclo, né? Você conseguir se valorizar, uma coisa que você mesmo já falou pra mim uma vez, amar o próximo como a ti mesmo, diz que você tem que amar a ti mesmo, né? Pra aí sim você amar o próximo. Totalmente. Não existe qualquer tipo de amor se a gente não se ama. Senão é só uma doação de sentimento que não faz sentido e não vai te fazer bem. Então acho que isso é algo a ser totalmente pensado. Prosseguindo. Próximo. Próximo. Lua Davi, ele contou que ele superou a perda da sua melhor amiga, saindo com os outros amigos e tal. Então foi uma coisa que serviu pra oxigenar a mente dele, mas ao mesmo tempo ele sempre ainda lembra dela. Então acho que é importante entender que não é do dia pra noite, a gente realmente vai lidando aos pouquinhos, né, cara? Sim. Todo dia você tem que. Você vai sofrer um pouquinho por aquilo. Então acho que aos poucos você vai sofrendo menos. E como é importante ter essas pessoas, como a gente já falou, né? Próxima da gente pra dar essa segurança, essa base e tal. Totalmente. Aí meu querido, o grandíssimo, a fera, Gabriel Cavalari, ele falou que ele superou uma demissão justamente também na época da Copa, assim como eu, comprando figurinhas do álbum. Eu acho justo, cara. Eu acho que Legal. acho totalmente válido e digo mais, eu acho que buscar por distrações ou buscar por caminhos pra você esquecer ou focar em outras coisas também ajuda bastante, sabe? Às vezes a gente também fica só pensando naquilo, isso também não faz bem, então Não.
dá uma esparecida e tal. Um hobby é uma coisa muito legal. Você aprende a tocar um instrumento, você focar em algum projeto. Tudo isso ajuda a gente a passar pelas situações, né? Senão a gente Sim. às vezes fica só somatizando aquele sentimento não muito bacana, né? É bom você sentir, mas também como uma forma de cicatrização, não como uma forma perpétua, né? De dor e tal. É bom você ver que a vida continua e que você pode aprender novas coisas, pode se interessar por novas coisas, você pode, enfim, continuar vivendo, né? Nunca é tarde para você aprender coisas novas e se divertir com outras coisas, né? Nunca é o fim total das coisas, né? É, né, cara? O sol há de raiar mais uma vez. Ian Cruz falou que não superou ainda, então não pode contribuir. Bom, escuta esse episódio e sinta os conselhos. Mais força aí. E quem puder ser essa pessoa que dá esse ombro amigo e estender a mão às pessoas, faça isso. Esse é o nosso conselho também. Isso é muito importante. Às vezes as pessoas só precisam que você escute elas falar o que elas estão sentindo. Você não precisa dar conselho, você não precisa nada. Às vezes a pessoa só precisa que você esteja lá. Você ofereça um abraço, você ofereça um ouvido. Então acho que isso é muito importante. Prosseguindo, minha aluna Laurinha falou que tenta tirar um tempo pra cuidar de si mesma e pensar a razão, né? O porquê que aquele, enfim, acabou. Então acho que interessante isso. Às vezes a gente esquece, nós esquecemos, na verdade, de nós mesmos, né, cara? E acho que tirar um tempo pra cuidar de você, sabe? Pô, muda esse Aham. cabelo aí, compra uma roupa nova, sai pra comer alguma coisa que você Exato. queria, vai ver um filme sozinho, sabe? Acho que tudo isso ajuda, sabe? Pra você dar um up na sua autoestima, isso ajuda bastante. Eu acho que tudo isso influencia, né, cara? Acho que é bem legal isso. Tentar lembrar que você, enquanto pessoa, é muito importante. E aquilo, né, depende do que seja, pode ter acabado, mas você continua, né? Isso é bem importante. Aham. Foi eterno enquanto durou, né? Acho que não tem como a gente fazer esse episódio e não citar essa frase, O clichê mais verdadeiro de todos os tempos. né? E só pra completar, essa questão da autoestima é muito real, assim, principalmente em termos de relacionamento. A autoestima vai lá embaixo e, tipo, isso acontece mesmo. Então é importante você ter esses momentos de, sabe, se valorizar e ver que as coisas não são como você imagina, sabe? Uma coisa que me ajudou muito, e eu lembro de um dia específico, que a minha cabeça tava uma bagunça, assim como o meu quarto. Eu fui lá, o que eu fiz? Eu aproveitei um dia que eu tava sozinho em casa, enfim, o pessoal aqui de casa acho que tinha ido, sei lá, viajar ou tinha saído, sei lá, e eu fiquei em casa. Eu aproveitei pra limpar o meu quarto enquanto eu limpava a minha cabeça. Então eu ia refletindo e conversando comigo mesmo enquanto eu tava arrumando meu quarto. Quando meu quarto ficou pronto, tipo, no fim do dia, tava realmente muito, muito bagunçado, eu tava muito melhor, tava me sentindo muito melhor. Então foi uma forma de eu ligar o meu, sabe, uma coisa física ao meu cérebro. Algumas coisas eu precisei jogar fora, eu tive que abrir mão. Outras coisas só foi reorganizar, sabe? E outras coisas, sabe, eu tive que dar maior destaque, que estavam às vezes ali escondidinhas e eu pude colocar num lugar melhor que eu pudesse ver constantemente, sabe? Cada pessoa acaba arranjando um método, né, cara? Eu, quando tô mal, eu gosto bastante de sair pra andar. Porque às vezes você vai somatizando aquilo, você tá na sua casa, você vai ficando meio doido. Então, pra mim, se eu tiver bem mal, você sabe, eu vou sair pra andar. Que aí eu consigo pensar direitinho. Então, acho que cada um tem o seu esquema e tal. Eu acho que entenda como que pra você é melhor pra lidar com seus sentimentos. Isso é bem importante. Prosseguindo, Tailine. Beijo, Tailine. Ela falou que pra superar o fim de uma amizade e de um rolo, ela saiu por São Paulo em programações culturais. Então acho que interessante Muito também, legal. né? Você buscar consolo na arte também é um caminho. Ou Assim apenas. como o álbum do Tim Bernardes. Exatamente. Tudo é válido, né, cara? Tudo ajuda a gente a passar pelas situações. Rapaz, agora a gente tem duas mensagens que são bem longas, mas acho que são bem interessantes. Então eu vou ler aqui. Não as li até então minha reação vai ser 100% genuína. Agora eu vou trazer aqui um caso, é um texto relativamente longo, do Henry, meu querido amigo MC. Ele contou uma história que se baseou quando ele tava na oitava série em 2012. Foi a primeira vez que ele repetiu na escola. Isso fez com que ele ficasse bem mal. Ele aqui fala que ele ficou meio deprê, provavelmente, né, depressão realmente. E ele chegou a parar de estudar. Isso acabou deixando ele zoado, ficou muito tímido, né, tinha essa dificuldade pra poder falar com as pessoas e tudo mais, mas ele foi, depois de estar bem angustiado, né, com essa coisa na cabeça de parar de estudar, disse que chorava muito, principalmente de noite, mas ele foi, de alguma forma, tentando recomeçar. Sabia que o futuro dele estava inserido, né, nessa coisa de ter que estudar, que isso ia ajudar ele, ia ser interessante, e ele voltou.
conseguiu mudar a mente, mudou a alma e também conseguiu estabelecer objetivos. E aqui já em 2015, ele conseguiu voltar para a escola, ele fez EJA, né, que é Escola de Jovens Adultos, continuou estudando, mesmo repetindo mais uma vez no caminho, ele se formou em 2018 e ele fala que Legal. esse recomeço é muito bacana. Recomeço foi, no fim das contas, entender, para ele mudar de fato e tirar todas essas lástimas do passado, ele tinha que, né, ter esses sonhos, estabelecer esses sonhos, esses objetivos para poder superar. Então, acho interessante. Recomeçar é isso também, né? É você, Aham. não se considerar velho demais pra fazer alguma coisa, não se considerar ultrapassado demais. Você simplesmente pensar, eu quero isso? Quero. O que tá me impedindo? Então aí vai lá e, sabe, às vezes a gente tem essa mania de falar assim, sei lá, eu tenho 30 anos, nunca fui bom em matemática, mas eu quero fazer, sei lá, quero fazer engenharia. Meu, sabe, estuda, você consegue, sabe, as coisas, é bom, o recomeço é bom, cara. É uma oportunidade para você, não sendo um poeta de lambe-lambe, realmente tentar entender que é você ter uma nova chance para poder criar um mundo novo, né, cara? Perfeito. O fim, ele é a oportunidade para você Aprender. mudar, aprender e você buscar coisas novas que vão te fazer bem, né? Pro novo começo, né? Agora eu vou trazer também um texto igualmente mais longo da minha querida amiga Isa Sorban. Vou lê-lo na íntegra. A Isa, ela disse que estava muito mal consigo mesma, com o relacionamento, desacreditava da vida, e nesse momento ela estava de férias, tanto do trabalho quanto da faculdade. E meio que ela se sentia meio vazia, sabe? Por mais que ela quisesse tanto ter aquelas férias, ela estava com esse sentimento. Mas nesse tempo ela conseguiu aproveitar esse tempo sem fazer nada e tal, para se reencontrar. Aí ela teve uma ideia, no Natal ela comprou um livro e deu pra mãe dela. E aí no livro tinha a seguinte mensagem, né, essa dedicatória: uma vez por semana vamos ler um pouco juntas, refletir sobre e conversar sobre o que se encaixa com nossa vida. Estaremos perto uma da outra. E aí ela comenta, né: sinceramente, foi a experiência mais maravilhosa. Eu nunca achei que conseguiria tirar esse tempo pra mim, né, e também pra ela. E pra isso foi um recomeço, né, ajudou a dar essa força. Nada melhor do que a ajuda da pessoa que mais me ama, no caso, a mãe dela. Parecia coisa pouca, mas foi esse meu impulso de olhar pra alguns detalhes em mim e perceber que estavam passando desapercebidos. Doido, né, cara? Caramba, velho. Acho que interessante é isso. A gente também não pode esquecer. A família é o nosso porto seguro, né? Acho que contar com essas pessoas que nos amam, independente da situação, é muito importante, que às vezes são elas que vão nos ajudar a seguir em frente, a superar enfim, e rever a nossa vida. A gente às vezes vive muito no automático. A gente não percebe que, para pra pensar. Olha o que você tá fazendo. O que você tá fazendo de errado? O que fizeram de errado, sabe? O que você tá deixando debaixo do tapete? Acho que a família tem um papel também em ajudar a gente a ter essa noção, né? Cara, eu concordo totalmente. E família também, não necessariamente só sanguínea, né? Até as pessoas que a gente considera da família. Você, por exemplo, no meu caso, você sabe que, enfim, um irmão pra mim e tal. E você me ajuda muito, e me ajudou e me ajuda muito a evoluir, principalmente nesses momentos que eu mais preciso e tal. Então, é sempre importante a gente se cercar de pessoas que possam dar essa mãozinha, né? Possam estender a mão quando a gente precisa. E também que a gente seja essa pessoa pra outra pessoa, né? Às vezes não custa nada a gente simplesmente ouvir, sabe? Quando outra pessoa precisa, quando outra pessoa demonstra que todo mundo, na real, assim, todo mundo sente, né? Em um momento ou em outro, todo mundo sente. Então é importante você mostrar preocupação, mostrar que você se importa. Enfim, acho que esse é o principal aí sobre recomeçar. A gente precisa recomeçar todos os dias, né, cara? Isso que é o importante, que a gente recomece todos os dias, que a gente tente melhorar todos os dias e todo dia é um dia novo, né? Pra não sair do clichêzão. É verdade, cara. Acho que a gente conseguiu falar bastante sobre recomeçar. Acho que, encaminhando agora para o encerramento do programa, primeiro agradecer ao senhor por abrir seu coração, quase chorar. Infelizmente não chorou, me deixou apenas como o único chorão do podcast até o momento. Vai Mas ser enfim, mais que isso, vai precisar de mais que isso pra me fazer chorar aqui. calma que eu vou pensar no tema. Enfim. O conselho final, assim, pra todo mundo, lembra que o final, ele, né, é uma oportunidade, né? Aquela coisa, quando você fecha uma porta, abre uma janela. Então, acho que sempre há a oportunidade de viver a vida feliz e bem, apesar de um final ter doído, né? Então, acho que isso é importante se levar em consideração, né, cara? Sim, com certeza. Acho que é legal a gente só, pra finalizar aqui, agradecer as pessoas que mandaram as mensagens pra gente. Vocês não têm noção de como a gente
fica feliz com isso, como vocês estão interagindo, e acho que aqui acabou que virou um canal muito interessante de diálogo, né, e de compartilhar histórias. Eu acho que, assim, eu nunca iria imaginar que teria tanta gente mandando mensagem, e mandando as suas histórias e indicando coisas em todos os episódios, sabe? Não foi no primeiro, não foi no segundo, não foi no terceiro. Até aqui, todas essas pessoas que estão ajudando a gente dessa forma não tem noção de como dar um quentinho no coração saber que a gente tá aqui com outras pessoas também, sabe? Isso aqui é um bate-papo não só entre dois amigos, mas entre vários amigos, né? Então eu fico muito feliz, muito, muito mesmo. E também citar que desde o episódio de Breaking Bad, o 6º episódio, meu irmão, Levi Bergamaschi, está editando pra gente os programas, ele tá mandando muito bem, então acho que seria injusto eu não citar. Tá fazendo com tempo, com carinho, sabe, minuciosamente, tá fazendo um trabalho muito bom que eu tô gostando bastante, sem contar que me alivia, né, nesse ano de TCC, não dá pra ficar brincando com essas coisas. Total, o Levi manda muito bem, é um jovem talento. Obrigado, Levi, e também agradecer a todo mundo que participou, todo mundo escutou até o final. E lembrar de sempre, quem puder, compartilha no teu stories do Instagram, marca as pessoas que você acha que podem gostar, envia pra elas no direct, enfim, espalha a palavra. Quantas mais pessoas vierem aqui pra conversar com a gente, é mais interessante, né? Inclusive, hoje eu soltei a pergunta no nosso Instagram, e aí uma pessoa que eu nunca vi na minha vida falou: deixa eu aproveitar aqui a pergunta pra parabenizar pelo conteúdo. E eu fiquei de veras surpreso. Feliz da vida. Pois é, eu achei interessante. A gente chegando em outras pessoas, a gente fica muito feliz de que é uma conversa que a gente teria com o microfone desligado, mas com ele ligado a gente consegue conversar com muitas outras pessoas, né? E ampliar essa rede de discussão, de bate-papo e de todo mundo crescer junto, evoluir junto, conversar junto, aprender junto, enfim. Então, Hertz é bom demais e eu sou muito feliz por fazê-lo e por fazê-lo na sua companhia, meu caro. Perfeito, cara. Eu também fico muito feliz em fazer na sua companhia. Gabriel, antes que a gente encerre, você lembra que você pediu pra começar o programa como se estivesse encerrando? Ah, sim. Então agora eu vou encerrar começando. Iniciando. Vai. Então, é um novo começo. oi, Gabriel, tudo bem? Nossa. Quantos anos que você tem? Meu Deus, vai bugar a gravação agora. Tchau, tchau! Falou! Ficou bom. Mas se bugar a gravação, saiba que a culpa é sua.